Eu, Gideon, era um membro inútil do grupo de heróis, expulso do grupo por ser muito fraco. No entanto, depois que saí do reino, a misteriosa princesa que secretamente me amava me seguiu. Agora, ela vai me forçar a morar com ela e planejar acorrentar, para que eu nunca mais a deixe. Antes de ser expulso, eu era um cavaleiro no grupo de heróis, lutando ao lado da minha poderosa irmã, Ruth. Mas o sábio do grupo, Ares, sempre acreditou que eu era apenas um fraco. Para provar seu ponto, Ares criou uma barreira mágica e me desafiou a destruí-la com uma espada comum. Eu nem sequer consegui arranhar a barreira. Ares usou essa falha como prova final e me humilhou, expulsando-me do grupo, e o pobre cavaleiro aprendiz não resistiu. Em vez disso, aceitei o destino, mudei meu nome para Red, e fui para a pacífica vila de Zoltan para começar uma nova vida. Minha principal parada era a guilda de aventureiros local, onde eu vendia meus espólios diários para a recepcionista, Megria. Ao sair da guilda, encontrei por acaso um menino local chamado Tanta. O menino me admirava muito e prometeu que, quando crescesse e se tornasse carpinteiro, construiria uma farmácia para mim. Naquela noite, eu estava no meu quarto contando o dinheiro que havia economizado com a venda de ervas. Calculei que levaria pelo menos 6 meses para economizar dinheiro suficiente para abrir minha própria farmácia. De repente, ouvi batidas urgentes na porta. Era o pai de Tanta, Gons, em pânico como um covarde. Ele explicou que Tanta havia contraído uma doença grave e potencialmente fatal. Imediatamente, fui ver se o menino estava realmente morrendo. Diagnostiquei que Tanta tinha uma doença rara chamada olhos brancos. Se não fosse tratada em 24 horas, o menino ficaria cego permanentemente. Ok. Expliquei que apenas uma erva especial chamada agulha de sangue poderia curá-lo. Gons estava desesperado para salvar seu filho, então ele se ajoelhou e se ofereceu para me pagar $1 milhão. Sem hesitar, decidi ajudar, não pelo dinheiro, mas porque Tanta era meu amigo. Percorri as montanhas como um criminoso fugitivo. Cheguei ao local onde a agulha de sangue crescia. De repente, um urso coruja saiu da escuridão e me atacou, mas eu calmamente puxei minha espada e cortei profundamente seu peito com facilidade. Depois, levei a erva para Gons a tempo, e eles curaram Tanta. A família do menino e o médico local estavam extremamente gratos. Naquela noite, enquanto eu caminhava pela floresta, Gons se aproximou para expressar sua gratidão novamente. Como mestre carpinteiro, ele se ofereceu para construir uma farmácia para mim como recompensa por salvar seu filho. No dia da inauguração da loja, ouvi alguns clientes falando sobre a corajosa guerreira chamada Ruth e suas recentes vitórias. Ouvir que o grupo de heróis ainda estava tendo sucesso sem mim me deu uma estranha sensação de paz. De volta à guilda de aventureiros, uma aventureira famosa de rank A chamada Hit chegou para entregar seu relatório, explicando que eles acabaram de ter uma festa para comemorar a inauguração da farmácia local. Hit demonstrou interesse, e Megria continuou falando sobre o dono da farmácia, chamando-o de o aventureiro mais bonito e corajoso da vila. Por outro lado, minha novíssima farmácia estava falhando miseravelmente. Eu estava encostado no balcão olhando para o vazio e tentando entender por que não havia nenhum cliente. Naquele exato momento a campainha tocou e uma mulher entrou, imediatamente me reconhecendo e me chamando pelo meu nome antigo Gideon. Era a aventureira de rank A, Hit, e nós dois nos sentamos para desfrutar de uma xícara de chá quente. Acontece que essa mulher ardente era na verdade a princesa de um país chamado Logravia. No entanto, ela havia abandonado sua vida real, cansada dos jogos políticos que estavam destruindo sua família. Então, ela me conheceu e aos meus companheiros de equipe, e uma vez realizamos missões juntos. Quando Hit me chamou pelo meu nome antigo, Gideon, expliquei que havia adotado um novo nome, Red. Ao ouvir isso, ela tentou me flertar apenas para verificar se minha virilidade tinha algum problema. Como um amante, admiti que escolhi meu novo nome porque a cor em seus lábios era vermelha. Infelizmente, ela parecia se divertir com essa ação um tanto infantil. Depois, ela perguntou o que um cavaleiro de alto escalão como eu estava fazendo em uma cidade remota como Zoltan. Eu disse a ela que havia me tornado um fardo para o grupo, mas Hit discordou e disse que eu era um guerreiro poderoso. Para me livrar dessa mulher irritante, fui para a cozinha preparar mais chá. Levei para a mesa, e assim que Hit deu um gole, ela declarou que tinha exatamente o mesmo sabor que eu. O que ela quis dizer com isso? Esse comentário nos deixou constrangidos, pois tivemos alguns encontros bastante íntimos no passado. A memória nos levou de volta a um bar barulhento onde nos conhecemos pela primeira vez. Um velho bêbado estava incomodando uma mulher de capuz, que era Hit, é claro. Antes que qualquer herói pudesse intervir, ela resolveu o problema sozinha, derrubando o homem no chão.
Então, ela disse presunçosamente ao grupo de heróis que não precisava da ajuda deles, gabando-se de sua identidade como princesa de Logérvia. De volta ao presente, discutimos uma lembrança mais recente de quando estávamos em reconhecimento nas montanhas, apenas nós dois. Durante a conversa tarde da noite, Hit disse que havia encontrado alguns vestígios estranhos que levavam a uma cabana isolada. Ouvi cuidadosamente suas divagações e revelei que o exército do Rei Demônio poderia estar envolvido. Sugeri que cooperássemos para investigar, mas o orgulho de Hit surgiu. Ela rejeitou minha oferta, dizendo que Logérvia lutava e vencia sem ajuda. Respeitei sua decisão e ofereci-lhe alguns biscoitos, talvez apenas para mudar de assunto, mas a mulher curvilínea começou a salivar como um labrador e disse que estavam deliciosos. No presente, a provoquei novamente, dizendo que o elogio era apenas uma formalidade. Eu disse que Hit não estava sendo honesta com suas emoções na época, e que ela não aprendeu a ser honesta até que enfrentou o astuto demônio Shisandan. Isso desencadeou outro flashback muito mais sombrio, de uma reunião militar em Logérvia. Os oficiais do reino estavam em pânico com os suprimentos escassos. Hit propôs um plano inteligente para atacar o depósito de alimentos do exército demoníaco. Sua mestra, a comandante, elogiou sua estratégia e implementou o plano, encarregando o grupo de heróis de proteger o castelo. Infelizmente, tudo era uma armadilha para derrotar a nação de Logérvia. A comandante estava ao lado dos demônios contra quem eles deveriam lutar. Naquele momento, eu apareci na cena e atravessei a comandante com minha espada. Isso revelou sua verdadeira forma como o demônio Shisandan. Os dois não tiveram outra escolha senão lutar contra este monstro. Mas, de repente, minha irmã Ruth apareceu. Ela rapidamente cortou o braço de Shisandan e enfiou sua espada direto em seu coração. Essa experiência deixou Hit tão abalada que ela não conseguia nem mesmo se cobrir adequadamente. Ela se isolou por dias, dominada pela dor por sua mestra e pelos soldados que haviam se sacrificado. Fui eu quem a visitou, esperando poder curar suas feridas. Encontrei Hit à beira da depressão e dei a ela um sermão severo, lembrando-a de suas responsabilidades como líder de equipe. Durante este período difícil, minhas palavras foram as únicas que a tocaram, ajudando-a a se recuperar e continuar a liderar. De volta à farmácia, o peso do passado pairava entre nós. Hit, tendo encontrado a única pessoa com quem ela poderia ser ela mesma, tomou uma grande decisão. Ela me pediu um emprego em minha loja. Tentei recusar, querendo proteger minha nova vida pacífica, mas ela tinha uma resposta para tudo. Ela se ofereceu para cuidar da loja enquanto eu ia para a floresta procurar ervas, e até se ofereceu para cuidar de mim todas as noites. Bem, eu não podia mais recusar. Foi uma boa decisão de negócios, então eu relutantemente concordei. Hit imediatamente provou seu valor, expondo minhas terríveis habilidades de negócios. Mostrei a ela um remédio que fiz para aumentar o volume de outras drogas, pensando que era um gênio. No entanto, essa mulher inteligente me explicou a situação, dizendo que isso derrubaria o mercado devido à oferta e demanda ou alguma razão econômica. Então, mostrei a ela um analgésico menos viciante, mas ela informou que eu precisava de uma aprovação especial do Conselho de Zoltan, para vendê-lo, algo em que eu nunca havia pensado. Percebendo quão inteligente ela realmente era, pedi a ela para aparecer sempre que tivesse tempo para ajudar, mas Hit apenas olhou para mim e disse que eles nunca mais se separariam. Então, ela informou que se mudaria para morar comigo e que compraria uma cama e uma banheira maiores para usarmos juntos. Fiquei completamente chocado, pois meu sonho de um cavaleiro sexy ao lado de uma mulher curvilínea estava lentamente se tornando realidade. Enquanto isso, em um lugar distante, Ares apresentou um novo membro ao grupo de heróis, um assassino silencioso chamado Tisse. Ele a apresentou a seus companheiros de equipe para substituir Gideon. Assim que eles estavam se apresentando, Ruth chegou à cena com uma expressão fria. Ela aceitou Tisse e deu ao grupo a próxima missão: caçar uma arma antiga deixada por um rei demônio anterior. Na manhã seguinte acordei e me vi dormindo no chão. Mas quando olhei para o lado, vi o corpo ardente de Hit deitado ali. Depois, nós dois nos encontramos no andar de baixo, onde eu havia preparado um delicioso café da manhã para nós dois. Nós nos sentamos para comer como um casal de idosos, e ela devorou tudo à vista com entusiasmo. Depois, ela assumiu o papel de gerente de negócios não remunerada e traçou o plano para o dia. Ela queria que o conselho da cidade aprovasse meu novo analgésico. Hit então mencionou a questão de seu salário. Ela queria que eu fosse íntimo com ela 2 vezes por semana. Após cuidadosa consideração de minha própria saúde, simplesmente concordei em ser o bem precioso de minha nova assistente. Nós dois então saímos pela cidade para fazer negócios. Nossa primeira parada foi uma loja de móveis de um Goblin. Quando o Goblin viu a bela princesa acompanhada por um plebeu como eu, ele imediatamente perguntou o que estava acontecendo.
Hit orgulhosamente anunciou que estava se mudando para morar comigo e esfregou seu corpo quente no meu. O Goblin ficou sem palavras, mas rapidamente me parabenizou, presumindo que estávamos namorando. Eu me perguntei por que o Goblin a tratava tão bem, já que ele geralmente era um idiota para mim. O Goblin explicou que, ao contrário de mim que sempre tentava regatear, Hit era uma cliente de verdade que pagava o preço total. Hit, por outro lado, escolheu uma cama nova e olhou para mim sedutoramente, esperando uma noite apaixonada depois. Enquanto eu tentava me controlar, Hit providenciou para que a cama fosse entregue à farmácia. Ao saírem, ela mencionou que a loja do Goblin sempre tinha itens de primeira linha. Expliquei que era porque o Goblin havia atualizado seu Divine Blessing de artesão. Então, revelei um segredo sobre como os Divine Blessings funcionavam. Eles são concedidos aleatoriamente por um deus chamado Demis, e a única maneira de atualizá-los é derrotar outra pessoa que também tem um Divine Blessing. Este sistema distorcido basicamente encoraja todos a se eliminarem para obter poder, transformando o mundo inteiro em um banho de sangue violento para psicopatas. No caminho para o escritório do conselho, vi Tanta sendo intimidado por um grupo de crianças mais velhas. Eu imediatamente intervi para dispersar a briga, mas uma criança chamada Ademi pegou uma pedra e a jogou em mim. Eu a peguei casualmente e disse ao menino para ir embora antes que ele se metesse em problemas. Verifiquei Tanta e seu amigo Al, que também estavam arranhados na briga. Naquele momento, Hit chegou com sua aparência glamourosa, e Tanta ficou chocado ao vê-la comigo. Ela explicou que eles eram bons amigos e que ela agora morava comigo, o que deixou o menino ainda mais chocado. Depois de enfaixar o menino, perguntei a Tanta por que eles estavam brigando, e ele explicou que a Demi simplesmente começou a atacá-lo sem motivo. Ela acrescentou que a Demi nem sempre foi um valentão, mas recentemente ele se tornou extremamente temperamental. Eu entendi o porquê. A Demi provavelmente acabou de despertar sua bênção divina. Expliquei que as bênçãos divinas podem afetar a personalidade de uma pessoa. Ademi tinha a bênção do duelista, o que o tornava instintivamente bom em lutar contra qualquer coisa que pudesse encontrar. Como ele tinha uma alta afinidade com aquilo, a personalidade de Ademi estava sendo distorcida para se adequar, transformando-o num tirano nato como os políticos. Esta revelação aterrorizou Al, e ele confessou que nem sequer queria ter a proteção divina. Quando perguntei por quê, Al revelou que ele já tinha uma proteção divina de mestre de armas, ajudando-o a tornar-se proficiente com qualquer tipo de arma. No entanto, ele temia que se tornasse violento como Ademi. Hit e eu rapidamente o confortamos, dizendo-lhe que uma proteção divina não o definia. Poderia influenciar a sua vida, mas não tinha de o controlar. Garanti-lhe que ele podia aprender a dominar a sua proteção divina e usá-la para o bem. Sentindo-se um pouco melhor, os miúdos idiotas foram para casa. Enquanto Hit e eu continuávamos a caminhar, disse-lhe que, uma vez que fôssemos oficialmente parceiros de negócios, não a deixaria escapar facilmente, o que ela interpretou maliciosamente como uma insinuação de que eu queria intimidade com ela. No escritório do conselho, a nossa proposta para um novo medicamento foi imediatamente rejeitada por um funcionário mal-humorado. Ele nem nos ouviu e simplesmente nos expulsou. Inabalável, Hit teve outra ideia e decidiu visitar outro funcionário. Esta pessoa explicou que Dan estava sob estresse, porque outro medicamento que eles tinham aprovado no mês anterior estava agora a ser vendido nas ruas como um pó ilegal, e ele tinha tido de lidar com a população enfurecida da cidade durante toda a semana. Este escândalo tinha prejudicado tanto a sua reputação, que eles estavam até a receber insultos e ameaças de morte nas ruas. No entanto, este funcionário gostava dos seios de Hit, pelo que concordou em aprovar pessoalmente o nosso novo analgésico. No caminho de volta, pedi desculpa por a ter deixado fazer todo o trabalho difícil, mas Hit disse-me que estava feliz em ajudar. Depois, ela apertou a minha mão, fazendo com que todo o sangue corresse para o meu pequeno amigo. De volta à farmácia, nós os dois pensamos em como tornar a loja popular. Hit sugeriu que eu precisava de um produto de sucesso que todos quisessem comprar. Enquanto desfrutava da minha comida, ela mencionou casualmente que eu deveria servir comida juntamente com os medicamentos, o que me deu uma grande ideia. Usei a minha habilidade de orientação, que aparentemente também funcionava para cozinhar. Enquanto Hit espreitava por trás, eu então usei esta mistura nas refeições, tornando-as saudáveis e deliciosas. Hit pegou numa amostra dos meus novos biscoitos medicinais e deu uma dentada, que se revelaram incrivelmente deliciosos. No dia seguinte, ela parou na calçada como uma profissional de marketing e distribuiu biscoitos por toda a aldeia. O plano foi um sucesso estrondoso e, em pouco tempo, a minha farmácia estava cheia de clientes, o que finalmente levou o meu negócio ao sucesso.
Nós os dois celebramos este evento, e eu peguei nesta bela mulher nos meus braços, para ter uma melhor vista dos seus seios. Enquanto isso, a festa dos heróis estava a ter alguns problemas sérios. O artista marcial Danan estava publicamente a discutir com Ares, culpando as péssimas decisões do sábio por não terem feito progresso na sua busca por armas antigas. Danan enfatizou que a expulsão de Gideon foi um grande erro, apontando que eles nunca tinham tido esses problemas quando ele era o seu guia. Ele pediu permissão a Ruth para ir procurar Gideon, e ela concordou alegremente. Danan então conversou com a sacerdotisa do grupo Theodora sobre as suas suspeitas em relação a Ares. Ele mencionou que outro membro do grupo, Yarandrala, tinha partido devido à decisão de Ares de expulsar Gideon. Danan confessou que, embora costumasse provocar Gideon, nunca o considerou um fardo, e agora estava determinado a encontrá-lo e trazê-lo de volta. Na manhã seguinte acordei e encontrei o corpo deslumbrante de Hit ao meu lado. Assim que estava a admirar os seus seios cheios, ela acordou. Depois, fiquei do lado de fora da minha agora bem-sucedida farmácia, pensando em como a minha vida se tinha tornado estranha. Nunca imaginei que estaria a gerir uma loja com uma verdadeira princesa ao meu lado. Assim que estávamos prestes a entrar, um grupo de aventureiros locais entrou, com as bocas abertas ao verem a famosa aventureira de rank A, Hit, a trabalhar atrás do balcão. Ela anunciou alegremente que tinha desistido de ser aventureira, e agora vivia comigo para cuidar do meu pequeno amigo na cama. Esta notícia foi tão chocante que uma das aventureiras, uma rapariga que estava claramente apaixonada por mim, pareceu completamente desfeita e saiu a correr da loja. Hit então anunciou casualmente que queria beber um pouco e foi comprar uma garrafa. Assim que ela saiu, Albert, o líder do grupo de aventureiros de rank B, entrou. Eu cumprimentei-o educadamente, mas o guerreiro de cabelo prateado foi direto ao ponto, acusando-me de matar o urso coruja na montanha. Eu neguei, mas Albert não acreditou na minha explicação falsa. Ele apontou que o corte no corpo da besta era muito limpo e profundo, consistente com um ataque forte de força bruta, exatamente o tipo de ferida que a minha espada de bronze faria se usada por um especialista. Mesmo assim, continuei a fazer-me de bobo, o que só enfureceu Albert ainda mais. No limite, Albert sacou a sua espada e apontou-a para minha garganta, dizendo que ele pretendia convidar-me para o seu grupo. Mas antes que ele pudesse terminar a frase, Hit reapareceu do nada. E tão rápido quanto um raio, ela começou a atacá-lo. Depois, ela colocou a sua espada na garganta de Albert, ameaçando friamente matá-lo, se ele ousasse tocar em mim. Albert ficou chocado com o confronto, e ele rapidamente fugiu como um rato infectado. Eu rapidamente intervi e a acalmei, tentando explicar a situação. No entanto, Hit ainda estava furiosa, e ela exigiu uma explicação de mim. Ela argumentou que deveríamos ter erradicado Albert pela sua atitude. Eu tive que explicar a ela que matar Albert, o único aventureiro de rank B em Zoltan, seria uma péssima ideia para a segurança da cidade. Então, ela perguntou por que eu nem sequer tentei me defender. Eu calmamente disse que sabia que Albert estava apenas a fingir e não faria realmente mal. Depois, disse a Hit como seus seios tinham balançado há pouco, o que a deixou extremamente envergonhada. Naquela noite, celebramos o sucesso do negócio com um jantar, e Hit lembrou-me que ainda precisávamos de uma banheira. Eu disse-lhe que tinha pedido a Gons para nos fazer uma. Então, ela deixou claro que queria uma banheira grande o suficiente para 2 pessoas, explicando que gostava apenas de relaxar numa banheira grande, mas este comentário claramente me deixou confuso. Eu rapidamente sugeri que visitássemos a sauna pública local nos dias de folga, e ela concordou alegremente. Na sauna, encontrei-me num ridículo concurso de resistência com o Goblin e o carpinteiro, Gons. Enquanto os homens suavam juntos como fuzileiros navais, eles começaram a provocar-me sobre a minha relação com Hit, mas como um cavalheiro, disse-lhes para cuidarem da sua própria vida. Todos estavam exaustos com o vapor quente, mas ninguém queria desistir. Então, para terminar esta competição estúpida, levantei-me e aumentei o vapor, fazendo Gons desmaiar quase instantaneamente. Imediatamente, puxamo-lo para fora, onde a irmã dele o repreendeu por ter exagerado. Por outro lado, o proprietário da sauna, um homem chamado Newman, lamentou que tinha perdido clientes desde que um novo e mais luxuoso banho abriu. Nal ficou irritada com ele por ter desistido tão facilmente, e declarou que continuaria a vir enquanto ele servisse bebidas. Vendo desanimado, todos se levantaram e pediram bebidas a Newman, esperando animar o velho deprimido. Mesmo depois de algumas cervejas enormes, Nal e o Goblin ainda pediam mais. Mais tarde, de volta à farmácia, Nal e Hit estavam a pensar em como ajudar Newman a salvar a sua sauna. Eles inventaram maneiras de cortar custos e atrair mais clientes, mas todas as ideias pareciam fantasiosas e nada práticas. Enquanto isso, servi-lhes um pouco de chá de ervas para os ajudar com as suas ideias tolas.
E de repente, tive um plano. Visitei Newman no dia seguinte e dei-lhe um saco de ervas especiais, explicando um novo serviço que ele poderia oferecer, a terapia de vapor de ervas. Expliquei que era uma técnica usada por elfos selvagens, onde eles tomavam banho em vapor de ervas para aliviar o cansaço. Newman não tinha certeza se esta ideia ridícula traria mais clientes. No entanto, ofereci-me para fornecer um suprimento constante destes sacos de ervas a um preço com desconto. Agradecido pela ajuda, Newman concordou em continuar com o negócio e decidiu incorporar a ideia na sua sauna. Ele até me deu a mim e aos meus amigos uma entrada vitalícia gratuita para usar a sua sauna para nos espiar secretamente. Depois de fechar o negócio, entrei na sauna para celebrar a minha vitória nos negócios. Mas, nesse exato momento, Nao e Hit entraram na secção masculina com os seus corpos sensuais. Tentei sair rapidamente e envolvi-me numa toalha, mas Hit implorou e me fez ficar. Sem outra opção, concordei em desfrutar da sauna com as senhoras. Enquanto todos nós nos sentávamos juntos, Nao disse a Hit que ela tinha sido inteligente em escolher-me em vez dos outros homens inúteis da aldeia. As duas mulheres então começaram a elogiar como eu era útil, talentoso e confiável, acumulando elogios até que eu fiquei tão envergonhado que perdi a consciência. Graças à minha ideia, a sauna de Newman tornou-se popular novamente à medida que a loja se enchia de clientes. Enquanto todos nós caminhávamos para casa, Hit disse-me que nunca imaginou que uma vida tranquila em Zoltan pudesse ser tão gratificante. Ela também finalmente explicou por que queria beber antes. No seu país de origem, era uma tradição para os casais beberem juntos antes de ficarem íntimos. Enquanto isso, a quilômetros de distância, a festa dos heróis estava a desmoronar-se. Aris estava irritado porque duas pessoas tinham deixado o grupo desde que Gideon foi expulso. A nova assassina, Tisse, sentou-se ao lado de Theodora, que lhe perguntou se estava desapontada com a sua nova equipa. Tisse deu uma resposta evasiva, dizendo que estava bem com o que o grupo decidisse. Theodora suspirou e disse que o seu grupo nunca tinha tido esse tipo de conflitos até Gideon ter partido. Ela confessou que não entendia por que ele foi expulso e publicamente esperava que ele voltasse. No dia seguinte, enquanto eu estava a trabalhar na minha farmácia, um oficial aparentemente arrogante da Guilda dos Aventureiros, chamado Garrett, apareceu com os seus capangas. Ele exigiu falar com Hit imediatamente, mas eu, um idiota profissional, disse-lhes para esperarem até a farmácia abrir. No entanto, Garrett insistiu que era uma emergência e até me ameaçou implicitamente. Mas, vendo a minha atitude sincera, Garrett decidiu esperar um pouco mais. Por outro lado, Hit disse-me para fazer Garrett e os seus capangas esperarem por horas como se ela estivesse a fazer uma partida aos amigos no TikTok. Enquanto Garrett fumegava lá fora, uma figura de aspecto sombrio da Guilda dos Ladrões esgueirou-se para a loja. Ele ofereceu-me uma valiosa moeda élfica, uma pequena fortuna, em troca de deixar Hit ir. Eu zombiei da oferta, dizendo ao homem que Hit era inestimável e que 1000 moedas não seriam suficientes. O ladrão pareceu respeitar a minha sinceridade, mas deixou a oferta na mesa caso eu mudasse de ideias. Lá fora, Rich também estava a recusar as ofertas de Garrett. Os capangas tentaram oferecer-lhe até $1.000 milhões, mas ela informou que tinha assinado um contrato vitalício comigo. Rich também os avisou que se tentassem expulsar-me da cidade ela viria comigo. Ao ouvir tudo isto fiquei louco de alegria e puxei-a para mais perto de mim. Depois, tirei uma pulseira feita de âmbar e dei LHA, chamando-lhe um adiantamento pelo seu trabalho vitalício. Hit provocou-me, dizendo que um presente como aquele poderia levá-la a ter ideias erradas, o que me fez corar e gaguejar que eu podia comprar-lhe outro. No entanto, Hit apenas sorriu e disse-me que qualquer presente meu era bem-vindo desde que eu continuasse a intimidade com ela na cama. Enquanto isso, em alguma sala escura, 2 membros da guilda estavam a discutir como Hit se tinha tornado um coringa imprevisível. Eles decidiram que precisavam de a monitorizar de perto, com medo do que ela poderia fazer agora que já não estava sob seu controle. Como Hit costumava ser uma aventureira exploradora, a sua reforma para se tornar a minha assistente estava a causar pânico entre os seus antigos colegas. A criatura verde escura ficou furiosa, porque nem mesmo o Conselho dos Ladrões conseguiu persuadir Hit e optou por agir como um vilão. Depois, Hit pensou em como nunca imaginou que pudesse viver uma vida simples e feliz assim comigo. A mente dela divagou para o tempo caótico deles na equipe de heróis. O flashback mostra uma situação desesperadora em sua terra natal, Logervia, que está sendo destruída pelo exército do Rei Demônio. A única esperança deles é obter ajuda da cidade vizinha. Mas para fazer isso, eles devem atravessar o território controlado por demônios com equipamentos escassos. Gideon, no entanto, surge com um plano arriscado: atravessar a Floresta Ilusória, um lugar tão perigoso que até os demônios se afastam.
A primeira parada deles é uma vila na orla da floresta, onde encontram uma elfa chamada Yarandrala, que tem uma bênção única que lhe permite falar com as plantas. Ela explica que a magia da floresta não afeta os moradores de sua vila, e que ela pode navegar por ela apenas ouvindo as árvores. Gide depositou sua confiança nela apenas olhando para sua figura sedutora, fazendo dela a chave para toda a sua estratégia. Enquanto o grupo de Hideon se prepara para entrar na floresta, Danann e Theodora ficam para proteger a vila. Enquanto isso, Ares decide contratar alguns mercenários sombrios para coletar informações. Uma jogada tão estúpida, que quase certamente sairia pela culatra. Enquanto viajam pela floresta, Hit fica imediatamente com ciúmes ao ver Gideon e Yarandrala trabalhando em estreita colaboração, embora ela tente parecer desinteressada. Vendo-a visivelmente desconfortável, Ruth lhe lança um olhar impassível. Yarandrala, que é mais perspicaz do que sua aparência, aproxima-se de Hit e sugere que tomem um banho em um rio próximo para desestressar. Hit hesita a princípio, mas eventualmente concorda em mergulhar para lavar o desconforto. Ares não queria esperar, mas Gideon deixou as meninas relaxarem por um tempo. Enquanto nadavam com seus corpos voluptuosos na água, Yarandrala vai direto ao ponto, perguntando a Hit se ela gostava de Gideon. Ela disse a ela que a paixão era muito óbvia, e que Gideon provavelmente gostava dela também. Ela aconselha Hit a ser mais alegre e honesta, em vez de ficar irritada e envergonhada o tempo todo. Hit pergunta se Yarandrala tinha sentimentos por ele, mas a elfa nega, dizendo que ela não podia se satisfazer com os maninhos humanos porque eles não duravam muito. Ela considera Gideon um amigo querido e espera que ele possa viver uma vida simples para si mesmo, pois ele sempre se esforça ao limite por causa da equipe. Assim que se preparam para continuar sua jornada, eles são emboscados por batedores demoníacos. Acontece que os mercenários que Ares contratou eram agentes duplos que os haviam traído. No entanto, Gideon não entra em pânico e rapidamente elabora um novo plano. Ele e Yarandrala atuarão como iscas enquanto Hit e Ruth rompem o cerco inimigo. Conforme planejado, a equipe entra em posição e avança direto para o território inimigo. A batalha começa e o plano funciona perfeitamente, principalmente porque Ruth entrou em modo de batalha total e massacrou todos os batedores demoníacos em seu caminho. Quando eles se reagrupam, Ruth abraça seu irmão, pedindo desculpas por colocá-lo em perigo. Depois de garantir ajuda para seu reino, Hit decide ficar em Logervia para ajudar a reconstruir a nação, não querendo atrapalhar Gideon e sua irmã. De volta ao presente, Rich sente-se grata pelo destino tê-los unido. Quando ela sai para entregar algumas coisas, um aventureiro aleatório a confronta, ameaçando contar a todo o reino que sua preciosa princesa está íntima com um plebeu. Hit simplesmente desconsidera as ameaças dele. Ela diz a ele que prefere esta vida e vai embora, deixando-o atordoado. Em algum lugar distante, Ruth está acordada em sua tenda, incapaz de dormir. Ela relembra o dia em que descobriu que seu irmão havia deixado a equipe. Ares mentiu descaradamente para ela, declarando que Gideon havia partido por conta própria. A bênção divina de Ruth, que aparentemente vem com um detector de mentiras embutido, ativou-se. Ela sentiu a falsidade dele e instintivamente o atacou. Um flash de seu verdadeiro e aterrorizante poder irrompeu através de sua fachada calma. Ruth, no entanto, recuperou a consciência um momento depois e o curou, mas o dano estava feito. Desde a partida de seu irmão, ela sentia um grande vazio em sua vida, e as mentiras de Ares só o fizeram crescer. No dia seguinte, eu estava fazendo entregas para o Dr. Newman, já que meu negócio agora está faturando milhões. Nesse exato momento, um tumulto lá fora chamou a atenção deles. Eles correram para fora e encontraram um homem ajoelhado dentro da casa. Seu batimento cardíaco estava perigosamente alto. Eu, com base nas minhas habilidades de primeiros socorros de amador, preparei imediatamente um antídoto, uma ação que também surpreendeu o médico. Expliquei ao médico minhas habilidades extraordinárias que me permitem tratar os sintomas mesmo sem saber a causa. Depois de estabilizarem o homem, o Dr. Newman revela que ele foi vítima de uma overdose de drogas, que era o novo pó que o conselho havia aprovado recentemente. Ele me alerta que haverá mais casos como este, e me pede para recomprar todas as ações da empresa que fabrica a droga. Quando chego em casa tarde, Hit me repreende por ser um parceiro egoísta, mas rapidamente faço as pazes preparando o almoço para ela. Enquanto jantávamos juntos, contei a ela sobre a vítima de overdose, e ela imediatamente concluiu que a droga era muito perigosa. No entanto, insisti que não era nosso trabalho bancar o detetive e caçar o traficante. Para distraí-la, sugeri que tirássemos o dia de folga e relaxássemos no rio. Montamos duas criaturas parecidas com dragões e voamos pelos céus. No entanto, ambos acabaram passando o dia nadando e fazendo churrasco.
Hit esquentou as coisas tirando a camisa na minha frente e me puxando para a água com ela. Nossas interações estavam cheias de uma tensão estranha sem precedentes. Apesar disso, ambos acabaram rindo da própria falta de jeito, e eu apontei a ironia de ela ser tão tímida agora, quando era tão ousada quando nos reencontramos. Mas é só olhar para este corpo voluptuoso. Qualquer um ficaria desajeitado diante dessas curvas. Hit confessa que sempre teve medo secretamente de que eu a rejeitasse. Reconfortada com meu sorriso, ela se inclina e me beija diretamente nos lábios, dizendo que queria sentir meu corpo dentro dela. Quilômetros de distância, a equipe de heróis está atravessando um vasto deserto. Ares revela que a arma antiga que eles estão procurando está escondida em algumas ruínas próximas. Enquanto a equipe se preparava para a jornada, a assassina Tisse estava pegando água para seus amigos. Nesse momento, Ruth se aproxima para beber água. Tisse pergunta à heroína se ela já dorme, mencionando que sempre a vê acordada à noite. No entanto, Ruth explica que sua bênção de herói eliminou a necessidade de dormir e comer, ao mesmo tempo em que suprimiu suas emoções e sensações físicas. Como se fosse um presságio, uma forte tempestade de areia surge sobre o deserto, mas Ruth permanece completamente ilesa, como um verdadeiro herói, pois o vento e a areia não têm efeito sobre ela. De volta a Zoltan, Hit e eu estávamos de volta ao trabalho. Hit não conseguia parar de pensar na nova droga. Ela disse que alguém na vila havia lhe contado que o pó fazia o usuário se sentir uma pessoa completamente nova. Ouvi calmamente a fala da mulher voluptuosa, mas nossa conversa foi interrompida quando um homem ferido entra cambaleante na farmácia implorando por ajuda. Enquanto eu entro para ajudar o homem ferido, Hit corre para fora para ver o que aconteceu. Ela logo encontra um membro do Conselho dos Ladrões drogado, atacando civis na rua. O homem, agindo como um psicopata, ataca Hit enquanto alguns de seus cúmplices a cercam, cortando completamente sua rota de fuga. No entanto, ela facilmente os combate, apesar de seu corpo voluptuoso. Mas antes que ela pudesse terminar a luta, Albert aparece e atira em todos os agressores com sua besta, eliminando a maioria deles em segundos. Hit pergunta furiosamente por que ele os aniquilou, mas Albert apenas zomba dela, dizendo para ela salvar os que ainda respiram. Em seguida ele a provoca por não ter trazido seu noivo. Irritada com o comentário sarcástico, Hit levanta sua arma, mas então a abaixa novamente, explicando que é um pequeno ritual que ela faz para suprimir os desejos de sua bênção de guerreiro. Hit então retorna à farmácia e se deita sobre meu maninho, excitado. Ela conta a história do que aconteceu antes com a multidão de criminosos, mas eu continuo ouvindo-a. Quando perguntei o que ela queria fazer a respeito, Hit simplesmente disse que queria continuar cheirando o aroma masculino que emanava de mim. Nesse momento, Tanta e Al apareceram e convidamos os meninos para almoçar. Al fala de sua ansiedade, sentindo que sua bênção de mestre de armas é uma maldição. Sugiro que é porque ele ainda não escolheu uma arma para dominar. Hit explica que, se ele não dominar uma habilidade, sua ansiedade talvez nunca desapareça, o que deprime o menino. Depois de uma cuidadosa consideração, Al diz que ele só queria ajudar seu pai com seu negócio de transporte de mercadorias. Então, sugeri que ele pudesse dominar o uso de uma corda para proteger sua retaguarda e evitar traumas infantis futuros. Os meninos foram embora, e uma mulher chamada Ria do grupo de Albert vem à loja para se desculpar por seu comportamento. Hit imediatamente se mostra hostil a ela, mas Ria explica que Albert está aceitando muitas missões da guilda, tentando compensar um verão preguiçoso, e está se exaurindo. Sua bênção de campeão o impulsiona a realizar grandes feitos. Mas como ele nunca dominou completamente seus poderes, ele acabou preso em Zoltan, um lugar que ele secretamente detesta. Ouvindo isso, eu garanto a ela que Albert não deixará o grupo, pois um fracassado nunca progride. Ele simplesmente apodrecerá na cama assistindo a resumos de anime. Em algum bar distante, o lutador Danan está bebendo suas tristezas quando um estranho se aproxima dele, oferecendo-se para ajudá-lo a encontrar Gideon. De volta a Zoltan, uma tempestade estava se formando lá fora enquanto eu preparava um copo de leite quente com mel, algo que eu costumava fazer para minha irmã. Quando mencionei Ruth, Hit se perguntou o que a heroína estaria fazendo nesses dias. Essa pergunta me leva a um flashback de nossa infância. Um jovem Red vê outras crianças se agarrando às suas mães durante uma tempestade, e imediatamente eu me aproximo de Ruth fingindo medo dos raios apenas para poder pegar a mão dela. Ruth diz que me ama, e eu retribuo. Quando ela pergunta se eu ficaria com ela para sempre, eu explico que tive que deixar a vila para me tornar um cavaleiro para poder aventurar-me com ela. No entanto, prometo visitá-la nos dias de folga, e Ruth me pede para trazer leite quente e mel do campo de batalha para ela. Infelizmente a memória é quebrada por batidas fortes na porta.
Eu abro a porta e encontro um Dr. Newman completamente inútil, que está carregando um Al inconsciente nos braços em vez de salvar a vida do menino. Enquanto uma tempestade tropical se forma lá fora, Al é levado para dentro para tratamento médico. Seus ferimentos eram graves, cheios de fragmentos de rocha, e eu me perguntava o que o menino estava fazendo lá fora em uma tempestade como um homem da Flórida. Enquanto estávamos ponderando, Al acorda em pânico enquanto os 3 adultos o encaram. O menino revela que Ademi, o lutador, enlouqueceu completamente e os atacou, a ele e seus pais, com um machado, causando pânico generalizado. Imediatamente, corremos para a casa de Al e encontramos seus pais abatidos. Mas, felizmente, eles ainda estavam vivos. Eu sabia que isso era uma má notícia, pois o pai de Ademi, Mullen, era o chefe da guarda da cidade, e este ataque levaria a cidade ao caos. Com certeza, este Ademi desapareceu, e os moradores da cidade estão enlouquecendo como os protestos da geração Z no Nepal. Eles estão exigindo justiça contra um ataque tão atroz, mas a guarda da cidade, liderada pelo pai do agressor, Mullen, reagiu com uma lentidão suspeita. Essa indignação estava pronta para explodir em protestos violentos a qualquer momento. Enquanto isso, os pais de Al se tornaram um símbolo de rebelião para os irritados habitantes da cidade. Com eles na enfermaria, Al foi deixado sob meus cuidados e os de Hit. No café da manhã, o garoto, agora órfão por uma semana, pediu a Hit para ensiná-lo a usar uma espada. Ela concordou, e eles começaram a treinar lá fora. Ele atacou seus enormes, Jigglypuff, mas o garotinho não teve chance de tocá-los. Vendo-os lutar como profissionais, elogiei as habilidades de ensino de Hit, mas ela modestamente disse que era porque o dom de mestre de armas de Al estava fazendo todo o trabalho. Ela se preocupava em não ser uma boa professora nos próximos dias, mas eu lhe dei uma palestra encorajadora e melosa, garantindo que ela se sairia muito bem. Eventualmente eles riram, e Hit escorregou sua mão na minha para levantar meu mastro de bandeira. Seu treinamento, no entanto, foi interrompido quando Nao e Gonzi romperam em pânico. Eles nos disseram que a guarda da cidade havia acabado de chegar em sua casa e arrastado, tanto enquanto ele brincava com seu pequeno amigo biológico. Vendo isso, eu e Hit fomos à guilda de aventureiros e pedimos a Geraint ajuda. O homem concordou em montar uma investigação conjunta, principalmente porque isso faria com que Hit lhe devesse um favor, e ele poderia brincar com ela à noite. Ele nos deu uma carta para entregar ao capitão Mullen, que parecia lhe dever um favor. Depois, fomos ao quartel-general da guarda, onde os guardas tentaram nos deter. Mas quando lhes mostrei a carta, fomos levados diretamente ao capitão Mullen. Imediatamente, Tanta foi reunido com seus pais, e eles quase choraram. Mullen afirmou que ele só queria interrogar Tanta, e não sabia que seus homens o amarrariam. Então, ele rapidamente o libertou e se desculpou, mas eu exigi saber se ele estava na lista Epstein. Mullen explicou que a cidade estava à beira de um tumulto. As pessoas estavam tão furiosas que começaram a acreditar que Ademi nem sequer atacou a família de Al e que era algum tipo de conspiração. Al insistiu que tinha visto Ademi, mas Mullen disse que a verdade era esquiva. Tanta até defendeu Ademi, dizendo que o lutador se desculpou após sua primeira luta e disse a ele que seu sonho era se juntar à guarda da cidade para proteger as pessoas, não para machucá-las. Ouvindo isso, Mullen pediu para falar em particular comigo e Hit, e implorou por nossa ajuda. Quando perguntei se Ademi estava usando a nova droga, Mullen negou, dizendo que havia ensinado seu filho a ficar longe disso. No entanto, apontei as semelhanças entre este ataque e aqueles causados por usuários de drogas. Agindo como um leal a Donald Trump, Mullen disse que não havia como provar isso, pois ninguém em Zoltan tinha habilidades de avaliação. Mais tarde, enquanto Al estava sozinho na farmácia, um homem estranho o visitou. Quando voltei, o encontrei assustado. Ofereci-me para treinar Al enquanto Hit saía para lidar com o trabalho de Geraint. Depois que terminaram, Al me perguntou por que eu era apenas um aventureiro de classe D quando era tão bom. Eu lhe disse que ser bom em algo não significava que ele tivesse que abrir mão das coisas mundanas. Com o tempo fiquei feliz em ver Al finalmente abraçar seu dom. O garoto então confessou que o estranho lhe deu uma nova espada, dizendo que veio de alguém ligado a Big Hawk, o chefe da guilda dos ladrões. O homem disse a ele que com esta espada, ele poderia ser um campeão como Hit. Eu, lembrando-me do conselho de Theodora, disse a Al para falar com sua nova arma e perguntar se ela queria cortar inimigos ou proteger as pessoas. Enquanto isso, Hit estava caçando um suspeito de roubar drogas. Assim que ela estava prestes a prendê-lo, o homem se auto-explodiu. Antes que ela pudesse reagir, vários outros bandidos saíram das sombras para emboscá-la. De repente, uma figura encapuzada interveio e salvou sua vida. O homem revelou ser Danan, o artista marcial do grupo de heróis. Ele explicou que estava procurando Gideon.
mas depois de vê-lo com uma gata com um corpo estonteante, decidiu deixá-lo em paz. Danã então revelou um problema muito maior. Os homens que a atacaram não eram meros bandidos, eles eram demônios rastejantes. Ele se ofereceu para trocar informações com ela, e assim Hit concordou e voltou para casa. Enquanto isso, Danã a observou partir com uma expressão sinistra, como se tivesse acabado de sujar as calças. Quando Hit voltou para a loja, ela imediatamente pulou no meu colo. Enquanto conversávamos, contei a ela sobre a nova espada de Al. Como especialista em magia, ela imediatamente detectou um feitiço de localização na lâmina. Alguém não apenas deu uma arma a uma criança, mas também queria rastrear todos os seus movimentos. Oprimida pelos acontecimentos do dia, Hit me abraçou apertado, perguntando-se quanto tempo mais sua vida pacífica poderia durar. Ela esfregou seu corpo quente no meu e, eventualmente, criou outra espada nas minhas calças. No dia seguinte, ouvi barulho de protestos do lado de fora e descobri que Big Hawk havia pago pessoas para iniciar um tumulto. Um movimento inteligente para desviar a guarda da cidade. A política agora invadiu até mesmo nossos animes, pessoal. Em um lugar distante, o grupo de heróis estava lutando contra um demônio gigante dentro de algumas ruínas antigas. O Hut ordenou que Tice encontrasse a arma enquanto eles lidavam com o monstro, que ela então derrotou facilmente. Ela se virou para Ares e disse-lhe sem rodeios que, embora ela costumasse dar cobertura ao seu irmão, ela não faria o mesmo por ele, pois ele deveria ser capaz de se defender. Ares relembrou em silêncio como era mais fácil lançar feitiços com Gideon ao seu lado, mas afastou o pensamento. Enquanto isso, Tice retornou tendo encontrado seu espólio, o dirigível pessoal do antigo rei demônio. Enquanto eles embarcavam, Tice perguntou a Ruth se havia algum lugar para onde ela queria ir. Ruth educadamente admitiu que havia um lugar em particular, mas disse que tinha que cumprir seus deveres como heroína primeiro. Naquela noite, Hit e eu estávamos finalmente inaugurando nossa nova cama de casal. Com um menino pronto, convidei minha garota para se entregar, e ela se aproximou de mim. Ela desabotoou minha camisa, e eu também revelei seus seios fartos. Mas Hit ficou apreensiva com a intimidade, por causa de uma criança dormindo no quarto ao lado. Então, os dois decidiram ir para a cama sem dar aos espectadores qualquer cena de ação. Na manhã seguinte, Hit vestiu um moletom e saiu para atrair os bandidos. Equipada com a espada armadilha de Al, que carregava um feitiço de localização, ela conseguiu atrair os homens de Big Hawk para uma luta. Quando eles se lançaram sobre ela, Hit os enfrentou com um sorriso no rosto. No entanto, ela notou algo estranho. Eles não eram meros bandidos. Eles eram demônios machado. Enquanto isso, o sujeito sombrio que deu a Al a espada reapareceu na farmácia. Ele sequestrou o garoto e o levou diretamente a Big Hawk, que planejava transformá-lo em um fantoche político como Joe Rogan e seus amigos, o herói dos descontentes cidadãos de South Marsh. Big Hawk se apresentou a Al, monologando sobre como ele havia obtido poder eliminando qualquer um que se pusesse em seu caminho. Agora ele queria ainda mais poder, e era por isso que ele criava a droga que estava assolando Zoltan. Essa gosma verde infectada revelou o nome da droga como o dom do demônio, uma mistura nojenta feita a partir do coração de 50 demônios machado. Ele explicou que um dom aleatório de nascimento pode arruinar a vida de uma pessoa. Mas com o dom do demônio, eles poderiam começar de novo. O plano mestre de Big Hawk era usar a Al para ganhar o apoio da multidão enfurecida e se tornar o líder de fato da cidade. Então, para começar, ele trouxe a Demi, que confessou ter usado o pó para se tornar mais forte. Lá fora, uma multidão havia sido incitada e estava pronta para a briga. Assim que dois idiotas aleatórios se jogaram em uma luta sem sentido, Big Hawk arrastou Al para a frente deles. Todos ficaram felizes em ver o garoto seguro, mas Big Hawk acabou fazendo um grande discurso sobre as injustiças que eles enfrentavam como forasteiros em Zoltan. Ele se referiu ao ataque à família de Al, e disse que Ademi não foi punido porque seu pai era o capitão da guarda. Ele empurrou Ademi para frente e encorajou Al a se vingar ali mesmo, dizendo-lhe para ser a faísca que queimaria a velha Zoltan. O garoto, porém, hesitou em atacar seu amigo, percebendo que não estava em um metrô de Nova York. Vendo isso, Big Hawk tentou manipulá-lo, dizendo que, embora ele tivesse dado a droga a Ademi, o garoto tentou acabar com os pais de Al por conta própria. Ele acrescentou que, como Ademi agora tinha dois dons, eliminá-lo faria de Al incrivelmente poderoso. Sem pensar um segundo, Al pegou a espada. Mas, em vez de derrubar Ademi, ele cortou as cordas que o prendiam, declarando que sua arma não queria que ele cometesse um crime. Big Hawk ficou furioso com isso, então agora ele deu a Ademi um machado, sabendo que o dom do demônio ativaria um desejo de matar. Mas antes que Ademi pudesse pegá-lo, uma figura encapuzada o desarmou em um piscar de olhos. O homem revelou ser Red.
Agarrei Al e Ademi e os levei para um lugar seguro enquanto o demônio verde gritava de raiva. Então, dei a Ademi um pouco de remédio para suprimir os efeitos da droga. Naquele momento, um cúmplice chamado Buie os encontrou e levou as crianças como parte de nosso plano. Agora que as crianças estavam seguras, enfrentei Big Hawk e seus homens. Albert, agora trabalhando para o Goblin, avançou contra mim como Marco Rubio nas primárias republicanas. Mas eu facilmente defendi seus ataques, revelando que eu havia escondido meu verdadeiro poder o tempo todo. Perguntei a Big Hawk o que ele realmente era, e o Goblin confessou que na verdade era um demônio chamado Balili, que havia possuído o verdadeiro Big Hawk. Eu apenas zombei, dizendo ao demônio que ele teria dificuldade em dominar uma cidade preguiçosa como Zoltan. O demônio concordou, e foi por isso que ele recrutou Albert, outro forasteiro frustrado com escuridão no coração e bolsos vazios. Albert desabafou sobre a vida lenta de Zoltan, dizendo que preferia morrer a ser um ninguém. Ele admitiu ter feito um acordo com um demônio, mas declarou que não era mal. Apontei que suas ações haviam causado a morte de muitas pessoas. Albert chamou de um sacrifício necessário para alcançar seu objetivo de unificar Zoltan, transformá-la em uma potência militar e se juntar à guerra contra o Rei Demônio. Ele me convidou para me juntar a ele, dizendo que eu tinha o que era preciso para ser um herói. Naquele momento, a guarda da cidade o cercou. Eu disse a Albert que eu era apenas um farmacêutico e que sua prisão era trabalho da guarda da cidade. No entanto, Albert se recusou a ser preso como um criminoso e exigiu que eu lhe desse a morte de um herói e se lançou contra mim. Com um movimento fluido, esquivei-me do ataque e cortei seu braço limpa e facilmente, dizendo a ele que ele tinha o potencial de ser o salvador de Zoltan, mas estava paralisado pela obsessão de ser um herói. Enquanto isso, Big Hawk usou magia para fazer Al e Ademi levitarem sobre a multidão. Al anunciou a todos que perdoava a Ademi e queria ser amigo novamente. Ouvindo isso, a multidão furiosa perdeu toda a razão para lutar e começou a voltar para casa. Naquela noite, Hit e eu estávamos finalmente relaxando em nossa nova banheira de hidromassagem gigante. Hit perguntou por que eu não me juntei a Albert quando tive a chance de reingressar na carreira de herói. Enquanto os mamilos de Hit endureciam e meu mastro de bandeira ficava ereto, começamos a conversar. Naquele momento, a puxei para perto e disse que tudo o que eu queria era estar com ela porque eu amava a cor em seus lábios, o que a fez corar. Em outro lugar, o homem chamado Big Hawk visitou o verdadeiro Big Hawk, mas o Goblin percebeu que ele era o general demônio Shisandan. Shisandan alertou o outro demônio Balili sobre o perigo de vender o dom do demônio para humanos. Balili declarou que o fazia para frustrar os planos do Rei Demônio, e então quebrou seu contrato com Big Hawk. Ele teleportou o demônio para a cela de Albert, onde os dois começaram a discutir, mas em minutos, o demônio forjou um novo contrato com Albert, e escapou da cela com algum tipo de magia sombria. No dia seguinte, Al começou sua primeira aventura real com seus professores. Eu o observei ir, me perguntando se sua retaguarda estava segura dos professores. De volta ao acampamento da equipe de heróis, Ares estava tendo uma crise completa como o advogado de Andrew Tate, observando Ruth partir com Tice na nave. Theodora disse-lhe friamente que a heroína conseguiria se virar bem sem ele. Depois, ela entrou na barraca de Ruth e descobriu que ela havia deixado seu vibrador, um sinal claro de que ela iria sair do controle. De volta a Zoltan, o general demônio Shisandan, ainda disfarçado como o pretenso aventureiro útil Big Hawk, relatou a conclusão de sua missão à Megria na guilda. Seus bons feitos o qualificaram oficialmente para ser um aventureiro de rank B, e ele continuou sua farsa de ajudar a cidade investigando o caso da droga bênção do demônio, jogando um longo jogo de xadrez como Elon Musk. Enquanto isso, Ruth e Tice estavam a caminho de Zoltan. O objetivo de Ruth era encontrar um alquimista para criar mais da droga bênção do demônio. Foi revelado que ela havia conhecido o falso Big Hawk, que gemeu na frente dela e forneceu todos os detalhes. Sem pensar duas vezes, ela devorou o pó como doce, o que perturbou até o demônio. Como resultado, Ruth descobriu que essas drogas eram a única coisa que podia conter a bênção de herói dela, e permiti-la sentir emoções humanas normais. Ela disse a Tice que, uma vez que chegassem, ela seria tratada como uma plebeia, um pedido que preocupou a assassina estoica. Na farmácia, o negócio estava lento, e eu estava entediado até a morte. Tentei pensar em um novo produto quente para atrair clientes no tempo frio. Hit mencionou que o pessoal de sua terra natal usava bolsas térmicas especiais, o que me deu uma ótima ideia. Comecei a desenvolver minha própria versão com uma fórmula herbal única. Eu distribuí amostras pela cidade, cheguei a oferecer este produto não testado ao médico. E antes que eu percebesse, eles foram um sucesso instantâneo.
Mas na pressa, este idiota esqueceu de guardar um para si. No caminho de volta para a loja, congelando, esbarrei na minha garota Hit, que me provocou por minha tolice e compartilhou a bolsa térmica que ela havia guardado para mim. Com a neve começando a cair sobre o casal de namorados, eles se abraçaram em um banco próximo. Ela me perguntou por que eu estava olhando para ela em vez de aproveitar a neve, como um verdadeiro romântico. Eu disse a ela que era a primeira vez que a via na neve, e os dois continuaram a flertar antes de compartilhar um beijo, pensando que não havia ninguém por perto. Em outra parte da cidade, Ruth e Tice estavam trocando para roupas de plebeus para se misturar. Elas concordaram em não usar seus nomes verdadeiros para evitar chamar atenção. No entanto, o grande plano delas imediatamente encontrou um obstáculo em uma ponte onde um cavaleiro bobo chamado Otto estava bloqueando o caminho, exigindo $100 de todos que quisessem atravessar. Ruth, com suas emoções agora em alta graças ao pó que ela havia tomado, nem sequer hesitou. Ela agarrou o cavaleiro e o jogou no rio congelado abaixo como se fosse um frisbee. Tice ficou horrorizada, preocupada que o comportamento impulsivo dela fosse expor o disfarce delas. Um tempo depois, eu passei por aquela mesma ponte e vi um Otto nu, tentando me extorquir dinheiro para comprar novas roupas e armadura. O homem exibiu seus músculos do abdômen tanquinho e ameaçou me dar uma surra. No entanto, eu casualmente joguei Otto de volta no rio, sem dizer uma palavra. A caótica jornada de Ruth em Zoltan continuou enquanto ela arrastava um monstro morto até os portões da cidade, anunciando que isso causaria problemas mais tarde. Tice quase entrou em pânico, estressada com as ações de Ruth as fazendo se destacar. Depois, passei por uma barraca de comida onde acidentalmente fiquei ao lado de Tice. Eu, um analista, estudei o comportamento de Tice. Percebi sua arma escondida cara e sua postura profissional, e deduzi que ela devia ser uma assassina profissional treinada da Rússia. Tice, por sua vez, me analisou. Ela notou as cicatrizes e calos em minhas mãos, e percebeu que eu era um guerreiro experiente que havia sobrevivido a inúmeras batalhas no ensino médio. Os dois especialistas se olharam com suspeita, mas não disseram nada. Pegaram suas comidas para a viagem. De volta à sua pousada, Tice alertou Ruth sobre o homem que ela havia conhecido, dizendo que ele era perigoso e poderia causar problemas para elas. Ela explicou que ele reconheceu seu equipamento escondido, o que significava que ele devia ser um dos aventureiros de ponta em Zoltan, um homem sem razão óbvia para viver em uma cidade tão tranquila, a menos que ele tivesse um verme comedor de cérebro por dentro. Ruth presumiu que ela estava falando de Big Hawk, o novo herói de Hank Bairro, mas Tice disse que as aparências podem enganar. Ela insistiu que o homem tinha os modos de um verdadeiro cavaleiro treinado. Ela perguntou a Ruth se deveriam se juntar a ele ou lutar contra ele. Em resposta, Ruth disse que não poderiam se juntar a ele pois o alquimista que ela procurava estava atualmente trancado na prisão de Zoltan. Ruth, tentando bolar um plano de fuga, tentou pensar como seu irmão Gideon faria, desejando que ele estivesse aqui para ajudá-la. Naquele mesmo momento, uma elfa entrou correndo na farmácia com suas coxas extraterrestres e sexy, e me levou com Hit urgentemente a uma paciente doente, uma poderosa elementalista da água. Examinei-a e determinei que ela estava sofrendo de uma poderosa maldição que estava drenando sua energia espiritual. Dei a ela alguns medicamentos para ajudar, e Hit levantou a hipótese de que o recente período de frio na cidade provavelmente também estava relacionado à mesma maldição. Então, Ruth encontrou o alquimista Godwin em sua cela e exigiu que ele fizesse mais da bênção do demônio para ela. O alquimista ficou aterrorizado com o olhar vazio e mortal que ela lhe deu e concordou em fazer o que ela quisesse. Depois de libertá-lo, Ruth notou que ele tinha alguns ferimentos e pediu a Tice para recomendar uma boa farmácia. Tice, lembrando-se da comida saborosa da barraca, contou a ela sobre a nova loja popular que vendia aquelas ótimas guloseimas e bolsas térmicas. Agora, Ruth e Tice chegaram à farmácia. Quando Ruth passou pela porta, ela e eu nos olhamos. Por um momento, ambos ficamos chocados, mas o choque de Ruth rapidamente se transformou em alegria ilimitada. Ela correu e deu um grande abraço em seu irmão há muito perdido. Todos na sala ficaram completamente atônitos ao saber que o proprietário da farmácia local e a heroína eram irmãos. Tice, uma profissional, me perguntou se eu estava bem em deixar Godwin ir depois de testemunhar o reencontro deles. Quando garanti a ela que o cara era de confiança, Tice finalmente se apresentou. Rapidamente percebi que esta era a garota que me havia substituído na equipe. Quando ela me perguntou se eu morava com alguém, eu contei à garota tudo sobre Hit e seu buraco impecável. Depois, virei-me para minha irmã Ruth e finalmente contei a ela o verdadeiro motivo pelo qual eu havia partido, desculpando-me por desaparecer sem dizer adeus. Ela disse que entendia e imediatamente se ofereceu para cuidar de Ares, para que eu pudesse voltar a me juntar à equipe, dizendo que a equipe não estaria completa sem mim.
No entanto, eu a recusei educadamente. Eu disse à minha irmã que havia encontrado uma nova vida com uma garota com seios enormes e uma razão para ficar em Zoltán. Para minha surpresa, Ruth aceitou minha decisão e então declarou que se mudaria para Zoltán para ficar comigo. Naquele exato momento, Hit voltou com suprimentos e ficou completamente chocada ao encontrar a heroína parada em sua sala de estar. Expliquei tudo para minha parceira de cama e Ruth disse a eles que ela estava me procurando porque eles não podiam derrotar o Rei Demônio sem minha ajuda. Hit, agora se sentindo insegura, me perguntou o que eu faria sobre a situação do Rei Demônio. No entanto, eu a tranquilizei que ficaria para administrar a loja com ela, mas ela ainda estava preocupada que eu pudesse abandonar minha irmã. Com isso, Ruth se levantou para voltar para a pousada para a noite. Como um irmão amoroso, eu também me levantei e prometi que sempre estaria lá para ela. No caminho de volta, Ruth sentiu uma pontada de dor de sua bênção. Ela percebeu que havia esquecido de suprimir suas emoções enquanto estava comigo, e o súbito aumento de felicidade estava causando uma reação violenta. Ela rapidamente tomou outra dose do pó da bênção do demônio para enfraquecer-se. De volta à farmácia, Hit questionou minha decisão, insistindo que minha irmã obviamente precisava de mim. No entanto, eu disse à minha principal garota que pensaria nisso como um verdadeiro homem alfa. Enquanto isso, na pousada, Godwin estava em pânico, dizendo a Tissy que eles precisavam sair da cidade imediatamente antes que ele fosse pego e executado. Tissy repassou a mensagem para Ruth, que disse que ficaria por mais uma semana para procurar algumas relíquias élficas antes de partirem. Quando Ruth se aproximou dela, Tissy de repente sentiu uma onda de pura ameaça a cobrir. Um vislumbre do verdadeiro poder aterrorizante da heroína. Ela instintivamente sacou sua arma para se defender. No entanto, Ruth imediatamente se desculpou, dizendo que não queria mal, e Tissy percebeu que havia reagido exageradamente como as pessoas que odeiam Charlie Kirk. Ela começou a ver Ruth sob uma nova luz, uma garota sobrecarregada com as imensas responsabilidades de ser uma heroína, isolada por seus próprios poderes e sua comunicação deficiente. Para quebrar o gelo, Tissy trouxe sua aranha de estimação para Ruth tocar, e as duas garotas finalmente começaram a se tornar amigas. Em outra parte da cidade, Xissandan estava estudando um mapa de relíquias élficas como um nerd desempregado e examinando um cristal mágico. Irritado ao ver que a maldição que ele havia lançado sobre a elementalista da água havia sido dissipada. No dia seguinte, Ruth tentou ajudar na farmácia, mas seu olhar inexpressivo assustou todos os clientes. Sugeri gentilmente que ela tentasse sorrir mais e me ofereci para levá-la a um passeio pela cidade. Entrando em seu papel, Tissy se ofereceu para ficar e cuidar da loja com Hit. Eventualmente, as duas garotas foram ao balneário onde o comportamento excêntrico de Ruth rapidamente a tornou uma celebridade local. Depois, ela se desculpou comigo por atrair muita atenção, mas eu disse a ela que estava orgulhoso de apresentá-la a todos. Eu até esfreguei a mão em sua cabeça como um cachorro moribundo, o que deixou a garota genuinamente feliz. Longe dali, o resto da equipe de heróis também estava a caminho de Zoltán, sendo guiado por ninguém menos que o astuto Albert. Em um gesto de apoio, Theodora se ofereceu para comprar-lhe uma mão protética. Albert contou a ela sobre o homem que havia cortado sua mão, confuso sobre por que alguém tão poderoso se recusaria a ser um campeão. Isso fez Theodora questionar se todos realmente precisavam seguir o caminho que suas bênçãos haviam escolhido para eles. Uma verdadeira crise existencial. Enquanto isso, eu preparava leite com mel e o servia para as garotas em minha casa. Por um tempo, isso parecia uma verdadeira família feliz. Naquele exato momento, as garotas decidiram ir ao balneário para solidificar ainda mais a união familiar. No balneário, Ruth pediu para tomar banho com Hit, e Tissy decidiu se juntar a elas, declarando que gostava de documentar todos os diferentes lugares onde havia tomado banho. Na água, Ruth se abriu com Hit. Ela relembrou uma memória de infância em que tentava proteger outra criança de um urso coruja. Mesmo quando criança, sua bênção a forçava a arriscar sua vida por outras pessoas, embora elas geralmente tivessem medo dela. Naquele momento de terror, tudo em que ela conseguia pensar era em seu irmão. Ela chamou seu nome, e eu apareci imediatamente, cortando o urso coruja ao meio. Ruth contou a Hit como seu irmão sempre esteve lá para ela, chorando por ela quando ela sentia dor, e como a presença dele era a única coisa que a deixava feliz. Ela confessou que, por causa de sua bênção, ela não gostava mais de coisas como tomar banho ou comer, mas ainda conseguia se lembrar de como elas costumavam ser. Depois, ela olhou para os seios de Hit com inveja, dizendo que desejava poder chorar e rir livremente. Finalmente, a barreira se rompeu e Ruth começou a chorar como uma garota normal. Ela confessou que nunca quis ser uma heroína. Tudo o que ela sempre quis foi ter os seios grandes como os de Hit. Testemunhando isso, Tissy percebeu que Ruth estava presa ao passado porque a sua bênção tinha roubado seu presente, e ela encontrou uma nova determinação para ajudá-la. No dia seguinte, agradeci a Tissy por ser uma boa amiga de Ruth.
admitindo que estava ciente das perigosas mudanças que minha irmã estava passando por causa de sua bênção. Quando Tice explicou que um demônio contratado estava perseguindo minha irmã, todos começaram a entrar em pânico. Percebi que precisava falar com o alquimista Godwin para saber mais sobre os efeitos colaterais da bênção do demônio. Quando ela me perguntou se eu estava com raiva de Ruth por libertar Godwin da prisão, eu disse àquela mulher para calar a boca, ou eu a faria comer carne de cachorro. Ao ouvir isso, Tice me disse que iria ao porto para comprar o equipamento que Godwin precisava para fazer mais pó, e que o grupo estava se preparando para alugar alguns dragões para a viagem à montanha. No porto, encontrei o verdadeiro Danann, e os dois velhos amigos decidiram sentar-se para conversar enquanto tomavam chá. Ao mesmo tempo, o grupo de Theodora e Albert também estava esgueirando-se pelo porto, tentando reunir informações, enquanto Ares vagava para fazer seu próprio trabalho. Eles me encontraram com Danann e decidiram nos seguir, escondendo-se nas sombras como um bando de amadores. Danann me disse que o grupo estava em completo caos sem mim, e foi por isso que ele veio me procurar. No entanto, reafirmei minha decisão de ficar em Zoltan. Danann disse que ficaria mais um tempo para ver minha nova vida e procurar algumas mulheres enquanto isso. Eu disse a ele que Ruth também estava na cidade, e expliquei toda a situação dela com o pó, o que chocou Danann. Ele imediatamente se determinou a trabalhar comigo para salvá-la. Enquanto saíamos para discutir nosso plano, outro Danann, um impostor, encontrou Ares em uma pousada. Este falso Danann contou a Ares tudo o que sabia sobre o paradeiro de Gideon. Ares ficou furioso ao saber que Gideon estava vivendo uma vida pacífica com uma princesa e exigiu saber onde ficava a farmácia dele. Ele invadiu minha loja e, como um verdadeiro republicano de direita do Texas, começou a destruir tudo à vista. Enquanto isso, o verdadeiro Danann me contou a terrível verdade. Xissandan ainda estava vivo. O demônio o atacou, e na luta uma criatura mordeu seu braço. Enquanto conversávamos, avistamos um dragão no céu carregando Ares e o falso Danann em direção às montanhas onde Ruth havia ido explorar, e imediatamente decidimos segui-los. Alcancei Ruth primeiro e contei a ela o que Danann havia dito. Ela se desculpou por não ter me contado que havia conhecido Danann antes, mas rapidamente percebi que o homem que ela conheceu era na verdade o demônio disfarçado. Ambos concordamos que essa farsa já durou tempo demais. Decidimos lutar e acabar com isso de uma vez por todas, para finalmente podermos voltar a pular no colo um do outro. Eu me apressei para as ruínas élficas, navegando pelo antigo labirinto com facilidade graças às minhas habilidades de navegação. Encontrei a sala onde Godwin estava escondido e disse a ele para chamar Ruth. O alquimista a princípio recusou, horrorizado com seu poder. Mas eu apenas torci seu braço como espaguete, até ele gritar de dor. Como esperado, Ruth imediatamente invadiu a sala. Eu disse a ela que estava trabalhando em uma medicação especial para ajudar a conter sua bênção. Ela não entendeu, dizendo que sempre pensei que meu sonho era ser um cavaleiro e salvar o mundo. Eu, no entanto, a corrigi, explicando que meu único objetivo verdadeiro sempre foi protegê-la, pois ela era a coisa mais preciosa em minha vida. Eu disse a ela que não me importava se ela desistisse de ser uma heroína. Ouvindo isso, Ruth se perguntou se era realmente certo para ela fazer o que quisesse. Assegurei-lhe que a vida dela era dela para viver. Ouvindo isso, a garota me abraçou com força, dizendo que eu era o melhor irmão do mundo. Em outro lugar na montanha, Xissandan e Ares estavam procurando pelas calças molhadas de Ruth para capturá-la. O demônio contou a Ares sobre as antigas ruínas élficas escondidas ali. O verdadeiro Danann finalmente se reuniu com Theodora e pulou em seu dragão para alcançar os outros. De volta às ruínas, meu grupo se reuniu com Tice. Sugeri que conversássemos com Godwin sobre a droga, e Ruth explicou que, embora não lhe desse uma nova bênção, ela havia despertado algum tipo de poder desconhecido dentro dela. Godwin ficou confuso, mas presumiu que provavelmente não era perigoso, pois não lhe dava nenhum desejo assassino. De repente, Tice sentiu algo se aproximando dela. Percebi que eram moscas-olho, drones de vigilância mágica que se multiplicariam e revelariam nossa localização se atacados. Ruth, que estava chapada até as orelhas, destruiu todos eles com um único feitiço, e correu na direção de onde vinham. Sem um segundo de hesitação, eu a segui, e encontramos um Ares completamente insano nos esperando em uma sala. Ele fervorosamente exigiu que Ruth o acompanhasse para lutar contra o Rei Demônio. Ela recusou categoricamente e explicou sua decisão de ficar comigo. Furioso com isso, Ares me atacou, mas Ruth o apunhalou imediatamente, dizendo-lhe que ela havia evitado seus órgãos vitais e que ele poderia ligar para seus agentes de seguro de vida para o pagamento. Em seguida, ela reafirmou com firmeza sua decisão de desistir de ser uma heroína. Naquele exato momento, Xissandan chegou e ofereceu ajuda ao sábio ferido.
Ares, finalmente juntando as peças, percebeu que o homem não tinha uma bênção, o que significava que ele devia ser um demônio. Shisandan sugeriu que eles colaborassem, seduzindo Ares dizendo-lhe que um poderoso artefato do primeiro herói estava escondido nas profundezas dessas ruínas. Um artefato que poderia forçar Ruth a voltar para o lado dele. Ares, agora completamente iludido, estava determinado a encontrar o artefato do herói a qualquer custo. Ele acreditava que o propósito de toda sua vida era lutar ao lado de sua heroína, Ruth, e faria qualquer coisa para tornar isso realidade. De volta ao grupo, Hit contou a todos sobre o encontro deles com o sábio insano, e eles perceberam que as moscas-olho eram obra dele. Enquanto isso, Tisse detectou o movimento de Ares nas proximidades, confirmando que ele estava indo para os níveis inferiores das ruínas com outra pessoa, que eles corretamente supuseram ser Shisandan. Com essa informação, o grupo inteiro decidiu segui-lo para impedir qualquer plano estúpido que ele pudesse ter. E Godwin não teve escolha, a não ser segui-lo como Mike Pence para ficar seguro. Enquanto isso, Theodora levou Danann para as ruínas. Ela disse a ele que o tinha levado até lá porque queria que ele ficasse com ela não importa o que acontecesse. Danann, que não tinha tempo para suas palavras enigmáticas, apenas disse a ela para fazer o que quisesse enquanto ele fazia o mesmo. Em seguida, ele abriu caminho pelas ruínas e encontrou Ares e Shisandan. O demônio imediatamente o atacou, mas Danann, fortalecido por seu novo braço protético, o dominou facilmente. Shisandan chamou desesperadamente Ares para ajudar. Após um momento de hesitação, Ares lançou um feitiço para distrair Danann, permitindo que Shisandan o apunhalasse e o explodisse por dentro com um poderoso encantamento. Apesar do golpe fatal, Danann tentou continuar lutando contra o demônio, que agora revelava sua verdadeira forma, até que ele finalmente caiu. Quando Danann caiu, Ares notou sua sensação de calma após trair um aliado. Ele percebeu que era o mesmo sentimento que tivera quando manipulou Gideon para deixar o grupo para que ele pudesse tomar seu lugar. Ele seguiu Shisandan mais fundo nas ruínas, e eles chegaram a uma sala contendo as verdadeiras espadas sagradas, que eles chamavam de espadas sagradas da vingança. Shisandan explicou que a espada que Ruth estava usando era apenas uma cópia barata da China, e sua bênção era apenas uma imitação da vontade do herói original, como os seios de Kim Kardashian. Em seguida, ele contou a Ares o plano deles. Eles tinham que dar a Ruth a verdadeira espada e tirar a única coisa que alimentava seu desejo de ser uma pessoa normal. Assim que ouviu isso, Ares soube exatamente o que era: o irmão dela, Gideon. Enquanto isso, meu grupo navegava pelas ruínas com Ruth me entregando minha antiga espada favorita. Eles logo entraram em uma sala onde encontraram Shisandan, disfarçado como o antigo mestre de Hit, o malvado capitão da guarda real. Sem hesitar, eles atacaram o homem, mas tiveram dificuldade em se aproximar dele, pois Ares usou magia de fogo para mantê-los à distância. Ruth os protegeu das chamas e disse a Ares que o perdoaria se ele se rendesse agora, mas Ares já tinha ido longe demais a essa altura. Os dois irmãos lançaram ataques poderosos tentando dominar um ao outro. Em outro lugar, Albert e Theodora encontraram Danann gravemente ferido e lhe deram remédios, salvando sua vida no final. Por outro lado, a luta entre Ruth e Ares continuou. Ares tentou forçar Ruth a tocar a espada sagrada da vingança como um PDF, mas ela criou um enorme tornado que estraçalhou as armas de todos. De repente Theodora saltou para a briga. Ela acorrentou Hit perto de um monstro, e começou a lutar contra Ruth, declarando que a heroína tinha que ser sacrificada para o bem do mundo. Ruth insistiu que não queria mais ser uma heroína, mas Theodora argumentou que inúmeras vidas seriam perdidas se ela não fizesse seu dever. Ela declarou que, embora Gideon fosse forte, ele não poderia derrotar o rei demônio sem a ajuda dela. Um tempo depois, Hit se libertou das correntes e confrontou Theodora, perguntando por que ela achava que era certo colocar o destino do mundo nos ombros de uma pessoa. Theodora lembrou que a parte do herói havia salvado sua aldeia, mas Hit a corrigiu, dizendo que foi o pequeno grupo idiota deles, um grupo composto por indivíduos com suas próprias crenças que salvou sua terra natal, e não alguma vontade divina e homossexual. Ela, no entanto, argumentou que as pessoas eram mais do que suas bênçãos. Theodora rapidamente a rejeitou, dizendo que ela não deveria questionar o plano do Todo-Poderoso. Mas Hit disse a ela que ela estava errada em colocar um fardo tão grande sobre alguém que claramente não estava bem. Enquanto isso, Ruth viu o monstro acordar e o cortou como uma rainha para proteger Hit. Mas Ares lançou outro feitiço, criando uma parede de ferro que os separou dos outros. Ruth tentou pular, esperando salvá-los, mas falhou miseravelmente, e Shisandan aproveitou a oportunidade para quebrar a espada dela. Ares comemorou sua vitória sobre mim, e foi lutar com Tisse, que lhe disse que sua perspectiva distorcida estava errada, e que ela estava determinada a deixar Ruth viver uma vida normal. Assim que a parede de ferro estava prestes a me esmagar, e a Hit e Danann,
agora recuperado, usou sua força massiva para salvá-los. Livre das correntes, eu imediatamente ataquei Ares. Com a ajuda de Hit, evitei os feitiços do sábio e cortei seus 2 braços, deixando-o sangrando no chão. Ruth continuou sua luta contra Shisandan, que lhe disse que ela não merecia uma vida pacífica porque era uma heroína. Ouvir isso ativou uma fúria profunda dentro dela decorrente de sua bênção sem nome. Ela o atacou sem parar. E, em sua fúria, acidentalmente pegou uma das espadas sagradas da vingança e o derrubou. Ela se reuniu com os outros, mas desta vez havia algo errado. Em vez de ajudá-los, ela se virou e me atacou, que estava cuidando dos ferimentos de Theodora como um verdadeiro amante. Imediatamente, Tisse pulou na minha frente para me proteger e tentou falar com Ruth, que agora tinha uma expressão completamente vazia no rosto. Eu gentilmente coloquei Tisse ferida no chão para confrontar o rosto desagradável da minha irmã, que agora estava em modo de heroína psicopata total com uma cara de pôquer. Ela então me atacou sem a menor hesitação. Eu desviei habilmente do ataque dela e com minha espada de bronze barata, a desarmei com destreza. Inadvertidamente, o choque daquela sequência de ações finalmente a trouxe de volta a si. Imediatamente, Ruth correu para Tisse, tentando curar suas feridas, mas seu poder não reagiu, fazendo-a sentir-se completamente impotente pela primeira vez na vida. Por outro lado, Theodora, subitamente despertada pela consciência, entrou e curou as feridas de Tisse. Ela disse que não pediria perdão, afirmando que realmente acreditava que trair Ruth era sua única opção. Theodora admitiu que nunca entendeu por que Ruth não procurou Gideon. Mas depois de toda essa bobagem, ela percebeu que ser um herói era um destino solitário e cruel que não era para todos. Um pouco tarde para essa epifania, mas tudo bem. Enquanto Theodora se preparava para aceitar sua punição, Albert a interrompeu, argumentando que ela havia lutado pelo bem do mundo e deveria ser perdoada. Nesse exato momento, Tisse acordou e pediu desculpas a Ruth por tê-la preocupado, mas Ruth ficou apenas aliviada ao vê-la viva. No final, Ruth disse a Theodora que nunca quis ser uma heroína e apenas queria viver sua vida como uma garota da cidade. Ela disse que a determinação distorcida de Theodora a tornava mais heróica do que ela jamais foi. Ouvindo isso, acrescentei que um verdadeiro herói é alguém que salva o mundo por sua própria e livre vontade, e não porque uma bênção os força a isso. Inspirada por esse discurso sentimental, Theodora perguntou se ela poderia se tornar uma guia como eu. Eu disse a ela que era perfeitamente possível, e ela percebeu que era uma vida muito melhor do que lutar contra amigos por causa das leis confusas de algum deus. Momentos depois, voltei à minha loja e a encontrei completamente destruída, graças a Ares. Mas quando a neve começou a cair lá fora, esqueci todos os danos. Ruth e Tisse se juntaram a mim também, e Ruth estava exultante, sentindo o frio pela primeira vez em anos. Vendo-os finalmente se unindo, os convidei para o café da manhã. Revelou-se que a nova bênção anônima de Ruth era poderosa o suficiente para controlar outras bênçãos, mas ela principalmente a usava para desativar seu modo herói. Ela lhes disse que seu novo sonho era comprar uma fazenda como Bill Gates e cultivar ervas. Depois, todos compareceram ao funeral de Ares, orando para que ele não sofresse na vida após a morte, o que era provavelmente mais do que o manipulador merecia. Depois, o grupo discutiu seus planos futuros. Danan disse que partiria em alguns dias, mas levantou sua preocupação de que Shisandan já pudesse usar a espada sagrada, o que me fez supor que poderia haver outra espada perdida por aí. De volta à loja, que havia sido completamente restaurada por Gons, Rich confessou-me que tinha um medo irracional de acordar um dia e me encontrar desaparecido. Ela disse que como todos pareciam precisar da minha orientação, ela temia que eu pudesse partir para guiar outros. Rich até temia que eu não quisesse voltar depois que a loja fosse destruída. No entanto, com o amiguinho pronto nas calças, eu disse a ela que ela era a única razão pela qual eu voltava todos os dias. Confessei que nos reunimos pela primeira vez em Zoltan. Suas palavras me deixaram feliz porque ela me via como uma bagunça quebrada, mas ainda assim escolheu ficar ao meu lado. Com isso, os dois compartilharam um momento íntimo falando sobre o futuro deles. Eu disse a ela que queria passar o resto da minha vida com ela, e que desejava ter filhos um dia. Perguntei a Rich qual era sua pedra preciosa favorita, e ela me disse que gostava de qualquer uma que eu escolhesse para ela. Na manhã seguinte, Ruth e eu saímos para explorar a cidade como verdadeiros irmãos pela primeira vez. Apresentei minha irmã a todos os comerciantes locais e comprei-lhe um presente. Enquanto caminhávamos, ela me disse o quão feliz estava por finalmente passar um tempo comigo e fazer novos amigos. Ela me pediu para ficar com ela para sempre, e eu prometi que ficaria com ela enquanto ela quisesse. Depois, deitamos na grama e Ruth, finalmente em paz com seu verdadeiro eu, adormeceu como uma criança. Mas em um anime de ação, a vida lenta parece nunca durar.
De volta à farmácia, Megria da guilda entrou apressadamente, pedindo urgentemente a ajuda de Ruth. Uma gangue de goblins havia tomado uma vila próxima e capturado vários aventureiros. Sem hesitar, Ruth concordou em ajudar. Tice sorriu, observando que Ruth ainda era uma heroína, mas agora ela lutava por sua própria e livre vontade. Quando ela partiu, eu disse a ela que faria o que ela quisesse quando ela voltasse. Como esperado, a garota pediu leite quente e mel. Na cena final, o alquimista Godwin estava conversando com a elfa e Arandrala sobre Zoltan. Ele disse que, embora fosse uma cidade chata, ele achava que era o lugar perfeito para viver uma vida tranquila. Ouvindo isso, Yarandrala se levantou com uma expressão determinada, deixando claro que queria ver Gideon e Hit novamente. Se você quiser que façamos a segunda parte deste anime, comente Alma Grande e Redonda, abaixo. Até lá, inscreva-se, curta e compartilhe este vídeo com todos os seus amigos.